E a partir desse momento eu vou conversar aqui nos estúdios, uma conversa bem bacana com o deputado estadual Alexandre César. O deputado Alexandre, do PT, ele é o presidente da comissão, olha, uma comissão importante, todas são importantes, mas a educação, ela passa por um momento... O que é a educação? A educação é a construção de um país. A educação é uma coisa fundamental no desenvolvimento do ser humano. Deputado Alexandre César, venha para cá, deputado. Venha para cá o deputado Alexandre. Que elegância, hein, deputado Alexandre? Que bonito. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem. Fala no microfone. Tudo ótimo. Deputado, satisfação recebê-lo nessa quinta-feira aqui conosco no programa Comunidade. O prazer é meu, Luque Marlon, toda a equipe e aqueles que nos acompanham também através desse serviço de utilidade pública que é o programa Comunidade. Para mim é um prazer poder estar aqui com vocês discutindo os assuntos do nosso trabalho parlamentar. Deputado, essa formação do senhor, o senhor que é conhecedor do direito, isso auxilia no desenvolvimento como deputado estadual? Eu acredito que sim. A minha intervenção como deputado tem sido pautada em razão dessa minha formação. É claro que ela não é a única base da nossa atuação parlamentar. Há uma história de vida, de compromisso, tanto partidário quanto de movimentos sociais em que nós participamos desde a juventude, que também orientam o trabalho parlamentar. Mas a formação jurídica, o bacharelado em Direito na Universidade Federal, o mestrado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina e o fato de eu ser tanto professor da universidade como procurador do Estado por concurso público, nos dão uma base para fazer um trabalho que eu procuro pautar na qualidade jurídica e na qualidade de transformação social que possa realizar. Deputado, nessa semana que nós tivemos uma situação na Assembleia, os sem terras foram lá, fecharam a porta da Assembleia. Como é que foi resolvida aquela situação? Na verdade, foi marcada uma audiência para o próximo dia 3, com a presença de representantes do governo federal de Brasília aqui, junto ao INCRA, junto aos demais órgãos voltados à realização da reforma agrária, e nós acreditamos que vamos avançar na atenção à pauta que esses movimentos, na verdade, um movimento unificado dos sem terra no estado de Mato Grosso, todos os movimentos se organizaram para juntos apresentar uma pauta de reivindicação. Acho que isso é positivo, é um avanço para que os órgãos também não fiquem negociando com cada um dos movimentos, que às vezes têm interesses conflitantes. É importante assegurar essa negociação conjunta dos órgãos do governo do Estado, do governo federal e dos movimentos unificados. Eu acredito que nós vamos avançar bastante e no próximo dia 3, salvo engano, nós já teremos uma mesa de negociações instalada com representantes de Brasília aqui para tratar dessa pauta. Eu tenho, assim, feito os convites para os parlamentares virem aqui no programa. Nós estamos no Mato Grosso nesse momento, as pessoas nos acompanhando, deputado Alexandre. Porque as pessoas, ainda algumas têm essa ideia de que os deputados trabalham durante aquele movimento de sessão. O senhor hoje está aqui representando a Assembleia Legislativa. E não é só lá na Assembleia, não é? Vocês fazem visita nas bases. Como é que é esse desenvolvimento? Na verdade, a sessão é só o ápice desse trabalho. É o momento em que nós nos reunimos em plenário, os 24 deputados, para poder apreciar as proposições, indicações, requerimentos, projetos de lei complementar, emendas constitucionais. É o momento, digamos assim, finalístico do trabalho parlamentar, mas há muitas outras atividades. Por exemplo, o trabalho nas comissões, que é fundamental para fazer um debate mais aprofundado sobre os projetos de lei. Há um trabalho de encaminhamento das demandas das comunidades que os deputados representam. Então há um processo de atendimento dessas comunidades, seja lá no gabinete, na Assembleia, seja em visitas à própria comunidade. As relações com os parlamentares municipais, com os parlamentares federais, com as prefeituras. Então o deputado tem uma relação muito constante. Além do trabalho de legislar, de produzir leis e de votar projetos apresentados também pelo Executivo, pelo Judiciário, ao deputado é atribuído, e acho que essa é hoje a principal tarefa do parlamentar, poderes fiscalizatórios. O poder legislativo é um poder de fiscalização. E isso é importante, a presença física do deputado nas regiões, para que ele possa verificar em loco a situação de cada serviço, de cada obra, de cada
atividade do poder público estadual e também do federal e do municipal, e com isso poder realizar essa atividade fiscalizatória buscando auxiliar as comunidades. Não de buscar ser uma metralhadora giratória, não é, atacando todo mundo, mas na busca de produzir resultados positivos para atender os anseios da comunidade. Eu sempre digo que esse papel de fiscalização hoje é mais importante porque a Constituição, desde 1988, e a nossa Constituição de 89 do Estado teve que seguir isso, limitou muito o poder de iniciativa legislativa dos parlamentares. O deputado estadual tem limitações muito significativas nas leis que ele pode apresentar, porque muitas vezes as nossas propostas têm que ter recursos, né, para poder se tornar uma realidade, mudam, né, buscam mudar a estrutura do Poder Executivo, ou criar atribuições ao Poder Executivo. Tudo isso só pode ser feito se o próprio Poder Executivo apresentar o projeto de lei, Luque. Se nós apresentarmos um projeto que gere despesas sem previsão no orçamento, que mude atribuições ou estrutura do Poder Executivo estadual, esse projeto de lei é inconstitucional. Ele não pode ser apresentado por um deputado, tem que ser pelo próprio Executivo. Então isso limitou muito a iniciativa legislativa dos parlamentares. Há uma luta muito grande no sentido da nossa associação nacional, a União Nacional dos Legislativos e Legisladores Estaduais, a UNALE, que eu hoje tenho a honra de também integrar uma de suas comissões, de ser membro da sua diretoria. Há uma luta muito grande para ampliar essa competência de legislação dos deputados, mas infelizmente hoje há uma limitação muito grande. E por isso o papel de fiscalizar é o mais importante. Mas além de fiscalizar e legislar, o deputado também é um agente de fazer a ligação entre os interesses da comunidade, das cidades, dos municípios e as ações e as políticas do poder executivo estadual e também do Poder Executivo federal. Daí porque o seu papel, eu digo sempre, é um papel de despachante também, de encaminhar, de correr atrás, de buscar viabilizar aquelas demandas das comunidades que chegam até ele como uma força auxiliar, não só aos vereadores, aos prefeitos, mas como uma força auxiliar também do movimento comunitário e dos movimentos sociais em geral. Deputado, bom, nesse gancho que o senhor está dizendo aqui, eu acompanhei recentemente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e o senhor é o vice-presidente dessa comissão. Vice-presidente. E o senhor tem sido indicado pelo presidente como relator. Um fato curioso que tem me chamado a atenção, e isso que eu perguntei na primeira pergunta do seu conhecimento jurídico, porque quando é apontado por o senhor não pede vistas, mas o senhor pede um prazo para avaliar. Isso tem demonstrado a preocupação do senhor com relação ao instrumento que passa ali naquela comissão. Exatamente. A comissão é a comissão mais importante da casa, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Não porque as outras não tenham importância, é porque todos os projetos de lei passam pela CCJR, todos eles são avaliados após a aprovação no que diz respeito ao mérito. No plenário, ele vai para a Comissão de Constituição e Justiça para que a comissão avalie se há legalidade naquele projeto, se ele pode ser aprovado. Então, todos os projetos passam pela CCJR. Nós temos buscado na CCJR, é claro, garantir que os projetos tenham constitucionalidade, tenham legalidade, tenham possibilidade de ser sancionados pelo governador, porque nada adianta a gente fazer um sem número de projetos de lei, gerar expectativa na sociedade e depois o governador, por inconstitucionalidade ou por ausência de interesse público, vetar esses projetos, né? Porque mesmo que a Assembleia derrube o veto, fica aberta a possibilidade do governo entrar com uma ação de inconstitucionalidade e suspender essa norma. Então nós fazemos um trabalho muito criterioso, tanto o corpo técnico da CCJ quanto os deputados, no sentido de garantir que os projetos que passem pela comissão tenham garantia de constitucionalidade e possam se efetivar. Eu tenho me dedicado bastante, principalmente quando a assessoria da comissão já apresenta uma proposta de parecer para que nós possamos ofertar durante a sessão da comissão, durante a reunião da comissão, e eu tenho me preocupado sempre quando eu vejo que o parecer é pela inconstitucionalidade. Por que eu tenho feito essa análise mais criteriosa? Como permite o regimento. Por isso não é um pedido de vistas. Quando eu sou o relator, eu tenho prazo de uma sessão, então de uma semana, para analisar com maior critério este projeto. Eu avalio com maior critério porque às vezes o projeto tem um parecer de inconstitucionalidade, porque um artigo no projeto
é inconstitucional. E o parecer tem que ser do todo, não há como dar um parecer somente sobre aquele artigo. Então eu tenho pedido para poder analisar melhor esses projetos, porque às vezes basta suprimir esse artigo que o projeto se torna constitucional. Para quê? Para valorizar o trabalho do deputado, para valorizar também o trabalho, muitas vezes fruto de uma demanda da sociedade, que ele busca transformar em projeto de lei e que, por conta de uma falha, por conta de um artigo, às vezes de uma palavra num artigo, acaba por se tornar inconstitucional. Então nós temos buscado pedir vistas, o tempo regimental para analisar esses projetos, e em alguns casos, quando não sou o relator, pedir vistas para poder apresentar emendas e transformar esses projetos de inconstitucionais em constitucionais. Cito um exemplo que ainda estamos discutindo na Comissão de Constituição e Justiça. A deputada Luciane Bezerra apresentou um projeto muito interessante buscando tornar mais rápido os processos da chamada adoção tardia. Isso é aquela adoção, aquele processo de adoção de crianças com mais de 2 anos de idade, ou que a situação da família é de vulnerabilidade precisa rapidamente acelerar o processo adotivo. Ela busca dar prioridade. Há um entendimento, está sendo discutido na comissão, de que isso feriria a constitucionalidade, principalmente porque ela inseriu um artigo em que atribui ao Poder Executivo Estadual regulamentar essa prioridade. Ora, a prioridade é para o Poder Judiciário. Então eu, em diálogo com ela, apresentei uma emenda supressiva desse artigo. Não há necessidade de que o Poder Executivo receba atribuições, porque não é atribuição dele, é atribuição do Poder Judiciário, de dar prioridade a esse projeto. E acreditamos que esse projeto deve ser aprovado na CCJR, seguir para o plenário e ser aprovado. E com isso acelerar os processos de adoção nesses casos, que com certeza é um anseio de muitas famílias que estão buscando adotar, e anseio também de muitas crianças, que estão na expectativa de ter um lar, de ter uma família, e que nós vamos poder assegurar com essa priorização legal um rápido desfecho nessas ações. Estou explicando para o telespectador também, deputado, então depois da comissão isso vai para plenário, é votado e aí? E aí, se aprovado em plenário, é encaminhado ao governador para a sanção, para que se converta em lei. Se o governador sancionar, se o governador entender que o processo foi regular, que a lei é constitucional aprovada pela Assembleia, ele sanciona, manda publicar e após a publicação ele se transforma em lei, em regra para a sociedade de Mato Grosso. Deputado, e a Comissão de Educação, que é muito importante também, o senhor é o presidente dessa comissão, o que tem de novidade nessa comissão? Tem sido apresentado o que nessa comissão para o povo de Mato Grosso? Nós, pela terceira vez, fomos escolhidos para presidir a Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura e Desporto. Acho que também é uma comissão muito importante da Assembleia, porque trata de temas que estão presentes no dia a dia das pessoas e são todas áreas, a meu ver, que dialogam muito fortemente. A ciência e tecnologia tem atribuições de educação superior, mas também de desenvolvimento tecnológico do nosso estado, de promoção da inovação. A educação com a sua grande tarefa de buscar assegurar uma formação humanística, uma formação completa para os nossos jovens, para as nossas crianças. A cultura, que é a nossa própria identidade, a nossa própria essência, aquilo que nos caracteriza como mato-grossenses e que precisa de muita valorização. É uma riqueza muito grande e hoje, infelizmente, não tem ainda um espaço que merece a cultura mato-grossense. E o desporto, vamos sediar uma Copa do Mundo. Vamos sediar um evento que é o maior evento esportivo do planeta e temos grandes atribuições para que a atividade esportiva não se restrinja a essas. É importante a Copa do Mundo, mas nós precisamos que a prática esportiva seja uma prática na escola, uma prática nas comunidades, então também temos grandes desafios. Estamos organizando a comissão, nas primeiras reuniões nós vamos ouvir os titulares de cada pasta, nós queremos saber o que é que eles têm programado para esse ano, quais são as suas prioridades, quais são os seus objetivos, as metas que querem cumprir nesse ano, e depois nós vamos discutir com profundidade alguns assuntos que ainda estão pendentes. Por exemplo, nós estamos preparando a próxima Conferência Nacional da Educação, que acontece no ano que vem. A comissão é importantíssima para poder auxiliar o Fórum Estadual de Educação e as demais organizações no sentido de dar as condições materiais e humanas para que a conferência estadual possa acontecer de forma plena, para que as conferências municipais, as conferências regionais possam acontecer num amplo debate voltado a estabelecer, como já fizemos nas conferências anteriores, um sistema unificado, um sistema próximo ao que é o SUS na saúde para a educação. Achamos que é importante para que não haja sobreposição de atribuições
de municípios, estados, do governo federal, que a educação tenha um sistema único, que seja uma estrutura única voltada a atender os nossos jovens, as nossas crianças. Nós já temos avanços importantes, mas é preciso entender que muito ainda precisa ser feito. E para isso precisa ter mais recursos. Outra luta importante é assegurar o investimento efetivo de 10% do produto interno bruto brasileiro, do PIB, em educação. Essa é uma luta grande que nós acreditamos que estamos próximos de conquistar. O Brasil tem avançado e precisa assegurar mais recursos para garantir qualidade na educação, boa remuneração para os trabalhadores e trabalhadoras da educação, melhor infraestrutura escolar e garantir também que a gente possa avançar para a escola em tempo integral. Eu acredito que a única solução para que nós possamos, inclusive, tirar os nossos jovens das ruas, sempre sujeitos, não é, aos perigos, ao tráfico de drogas, à criminalidade, e assegurar uma plenitude na sua formação é tendo a escola em tempo integral. É tendo o aluno presente das 7 da manhã às 4 da tarde, das 8 da manhã às 4 da tarde, como acontece nos principais países do mundo, dentro da escola. Não só em sala de aula, mas também em atividades complementares, que o jovem, que a criança possa ter atividades esportivas, artísticas, que ela possa desenvolver habilidades manuais, que possa, inclusive, já ter uma pré-formação para o mundo do trabalho, mas tudo isso, né, com muita preocupação em assegurar uma formação plena para esses jovens e para essas crianças. Deputado, eu quero então falar para o senhor que nós somos gratos pela sua presença e em outra oportunidade que o senhor possa utilizar desse programa para que o programa também leve essas informações para as pessoas que não têm ainda condição de chegar na Assembleia e que possa, através desse programa, tomar conhecimento das ações que o senhor tem desenvolvido na casa. Eu agradeço a toda a equipe, agradeço a você, telespectador, telespectadora que nos assiste e, claro, nos colocamos mais uma vez à disposição, nosso mandato, as comissões em que participamos, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura e Desporto, também atuo como membro nas comissões de Trabalho e Administração Pública e na Comissão de Direitos Humanos e Amparo à Criança, ao adolescente e ao idoso. Também é uma comissão muito importante que precisa ser fortalecida na garantia da plenitude dos direitos dos cidadãos e das cidadãs. E me coloco à disposição, Luque, você, da sua equipe, da TV Rondon, para poder, outras vezes, contribuir e esclarecer sobre o trabalho da Assembleia Legislativa e dos parlamentares.